Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. NATO vai gastar para agradar ao papá. Da parte do governo português, nós acompanharemos esse esforço, assumimos já o encargo de este ano atingir 2% do nosso produto em investimento na área da defesa, um investimento que continuará nos próximos anos, dentro de um contexto de equilíbrio que não porá em causa nem a nossa situação financeira, nem as nossas responsabilidades com todos os serviços públicos que constituem as respostas sociais aos nossos cidadãos. Os países da NATO trataram Donald Trump como um rei. Aceitaram a meta dos 5% de investimento do PIB nacional em defesa, tal como pretendia o presidente dos Estados Unidos da América, apesar de esta ser uma percentagem totalmente aleatória e imposta por Washington. E assinaram também uma declaração na qual não condenam a Rússia pela invasão da Ucrânia. Esta é a moeda de troca para continuar a contar com a participação dos Estados Unidos na NATO. Foi essa a coreografia que o secretário-geral da organização, Mark Rutte, montou ontem em Haia, nos Países Baixos, para não importunar Trump, a quem chamou papá. A mensagem bajuladora que Rutte lhe enviou, na qual afirma que os europeus passarão a gastar à grande na defesa, diz tudo sobre a vassalagem a que os membros da NATO farão sujeitos para garantir o futuro da aliança. Até quando? Rutte, que enquanto primeiro-ministro dos Países Baixos era o rosto dos países frugais, diz agora que os países vão ter que encontrar o dinheiro e os políticos vão ter de fazer escolhas num contexto de escassez, Portugal incluído. Luís Montenegro assumiu ontem que o país tem por objetivo gastar 3,5% do PIB em defesa nos próximos 10 anos e garante que esses gastos não colocam em causa as respostas sociais do Estado. Neste episódio, Catarina Caria, especialista em relações internacionais, analisa a cimeira de ontem. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Catarina Caria, obrigado por ter vindo ao P24. Começava por lhe perguntar o seguinte sobre a cimeira de ontem em Haia. A estratégia de bajulação a Trump por parte dos países membros, e nomeadamente do secretário-geral da NATO, é a única estratégia possível para manter os Estados Unidos na aliança? E já agora, que balanço é que faz esta cimeira? Olá, Amílcar, obrigada pela pergunta e obrigada pelo convite. Dá a sensação de que, e em bom inglês, this is Trump's world and we're just living in it. É o mundo de Trump e parece que estamos dentro dele. Aliás, esta cimeira da NATO poderia até ter sido intitulada a Cimeira de Trump. É uma cimeira histórica, quase tão histórica como a de 2014, depois da anexação da Crimeia pela Rússia, porque eu acho que cria de facto, ou enfatiza a necessidade da aliança político-militar, e ainda assim parece que deixa em aberto algumas possibilidades de interpretação. Donald Trump diz que está completamente comprometido com a aliança, que está a investir na NATO, mas à entrada do Air Force One questiona a interpretação do artigo 5º, que é, aliás, como bem sabemos, o artigo basilar e a principal razão da dissuasão da NATO, não é? E, portanto, coloca aqui em causa os próprios princípios da aliança. Mas, de facto, a cimeira foi organizada de forma a agradar a Donald Trump. Foi mais curta que o habitual, portanto, teve um jantar ontem à noite e hoje as reuniões foram aceleradas de maneira a evitar que Donald Trump, à semelhança e como já é apanágio de Trump, saísse mais cedo da reunião, como o fez na reunião do G7, e foi também no sentido de, no fundo, agradar a Donald Trump. Mark Rutte fez isso em dois momentos que eu creio que são até hilários. Primeiro, a mensagem pessoal que envia a Donald Trump e que Donald Trump decide publicar na sua plataforma Truth Social, em que congratula Donald Trump e diz a Europa vai ter de pagar à grande, portanto quase com um discurso, uma narrativa bastante trumpista, e depois naquele momento confrangedor da conferência de imprensa em que Mark Rutte chama Donald Trump do pai, que até parece-me estranho ouvir um secretário-geral da NATO falar de um conflito tão complexo como é o
conflito entre Israel e Irão de uma maneira tão condescendente e alinhando precisamente com essa condescendência introduzida por Donald Trump. Mas a verdade é que dá-nos a sensação de que o que sai desta cimeira é, por um lado, a reafirmação da presença da participação dos Estados Unidos na NATO, com uma série de condicionalidades, nomeadamente os tais 5%, ao contrário dos 2% inicialmente estipulados pela administração de Trump, e a ideia que há, parece-me, é que os europeus e os Estados-membros da NATO estão a fazer de tudo para que Donald Trump não abandone a aliança. Os países membros, e nomeadamente a União Europeia, aceitaram todas as condições, nomeadamente a meta aleatória dos 5% imposta por Trump, embora sem a garantia de que o artigo 5º possa ser respeitado pelos Estados Unidos. Essa aceitação reforça a subserviência europeia, é uma forma de conseguir também alguma autonomia no meio disto tudo. Em que papel fica a Europa? Bom, é camuflada de uma necessidade de autonomia e exatamente de uma independência estratégica da União Europeia, que já não pode contar com o guarda-chuva do tio Sam como sempre contou, portanto com o guarda-chuva dos Estados Unidos, mas atenção que este acordo e estes 5%, esta meta, e eu creio que também é importante fazer aqui a distinção, é porque este é um valor mínimo que é aceitado por Donald Trump, ou digamos pela NATO, que os Estados-membros invistam. E o acordo deixa claro que há uma escolha, digamos, soberana dos aliados em cumprir com as capacidades militares que são necessárias para defender, para garantir, aliás, a defesa coletiva. Mas ainda assim, este acordo será revisto em 2029, a altura em que Donald Trump, possivelmente, bom, embora com a questão da soberania da democracia norte-americana, à altura em que Donald Trump já não estará na Casa Branca e, portanto, os chamados alvos capacitários vão ser revistos numa ordem de 4 anos e por isso mesmo há também aqui ainda assim uma porta de escape no acordo. O que é claro é que os Estados-membros terão de investir 3,5% do seu PIB para o equipamento militar concreto, portanto, para a real militarização da Europa e da NATO, e depois há uns 1,5% que serão alocados a proteger infraestruturas críticas, a defender as redes de defesa e a garantir, esta sim é a palavra-chave que também sai desta reunião, a garantir a preparação e a resiliência, lá está, como forma de camuflar aquilo que é, no fundo, na minha opinião, uma enorme subserviência a Donald Trump e àquilo que são os requisitos para que Donald Trump continue a fazer parte desta grande festa que é a NATO. Aparentemente, a criação de um polo, de um pilar europeu da NATO não está em cima da mesa. Os países optaram por essa vassalagem ao rei, não é? Certo? Ao papá. Ó papá. Também não decorre daí que os países europeus possam ganhar uma base negocial mais forte, aumentando a sua capacidade militar, porque continuarão numa esfera de subserviência em relação aos Estados Unidos, não é? E Portugal, em que papel é que fica, em que posição é que Portugal fica no meio disto tudo? Ainda por cima tivemos algumas fontes governamentais a passar a mensagem que Portugal foi determinante para convencer Espanha e outros países mais reticentes a aceitarem este texto final. Bom, como nós bem sabemos, Pedro Sánchez fez um enorme fincapé a Donald Trump, e disse que a meta dos 5% não é razoável e é, aliás, contraproducente, portanto, fazendo alusão ao trade-off entre os cortes profundos no Estado Social e um aumento considerável na defesa e, por isso, na dívida interna. O primeiro-ministro português assume pela primeira vez que Portugal vai gastar 3,5% do PIB em defesa até 2035 e compromete-se para gastar ou para investir pelo menos este ano já os 2%. Eu creio que isto significa que vamos ver em Portugal o reforço de uma verdadeira indústria da defesa. O problema mantém-se precisamente no tal trade-off entre um Estado social e de providência, que aliás é comum
a toda a União Europeia e que é basilar do projeto europeu, e depois uma economia de guerra para onde já muitos outros países europeus caminham. Eu devo ainda assim dizer de que é consonante em Portugal. Portanto, há efetivamente um consenso em relação à necessidade de aumentar os gastos em defesa e, portanto, o caminho que é feito por Portugal parece-me que é o mais natural e orgânico. Quem o diz é o European Council on Foreign Relations, que mais recentemente mostrou que 54% dos portugueses defendem o aumento dos gastos de defesa. Portanto, eu creio que é uma necessidade dos próprios tempos que vivemos, e Portugal está agora mesmo a caminhar nesse sentido, coisa que durante muitos anos foi relegada para segundo plano e que foi quase assunto de Bruxelas. E quem é que irá lucrar com isso, com essa nova indústria em desenvolvimento? Serão os Estados Unidos novamente como contrapartida, como moeda de troca da manutenção na aliança transatlântica a lucrar com este investimento? Bom, eu creio que os Estados Unidos têm sempre os seus interesses bem presentes naquilo que são os imperativos que colocam aos Estados-membros da NATO. Eu acho é que, em primeiro lugar, está a ideia de que os países integrantes da NATO têm de pagar as suas contas. Isso Donald Trump disse-o no seu primeiro mandato, e no seu segundo mandato foi ainda mais taxativo e criou ainda mais essa necessidade. Claro que nós não poderemos nunca deixar de lado o papel fundamental e imaginar, aliás, uma NATO sem os Estados Unidos. Essa conversa que o Amilcar trazia precisamente sobre o polo europeu da NATO, eu creio que seria extremamente contraproducente numa altura em que a NATO já é quase uma manta de retalhos entre aqueles que concordam e que estão do lado de um maior investimento. Lembro, obviamente, o caso da Polónia, que já investe mais de 4% do seu PIB e que, portanto, chegar aos 5% será feito quase como uma perna às costas, e temos outros países que, embora tenham ou alinham com Donald Trump politicamente, ainda têm um longo caminho a percorrer, que é o caso, por exemplo, da Itália e de Giorgia Meloni, que, como bem sabemos, tem uma indústria de defesa muito atrasada e, portanto, vão ainda depender e dependem mesmo precisamente dos Estados Unidos e da indústria e da capacidade militar dos Estados Unidos. O caminho é de diminuir essa dependência, reconhecendo ainda assim a centralidade de Washington na NATO. Catarina, para terminar, nas últimas cimeiras, o caso ucraniano e Zelensky tiveram outro protagonismo. Nesta, a declaração final acaba por suavizar um pouco não, bastante as críticas à invasão da Ucrânia. A Ucrânia sai mais fragilizada desta reunião em Haia? Eu creio que sim, e a própria NATO sai mais fragilizada, apesar dos compromissos de Donald Trump. Porquê? Porque nós temos uma verdadeira crise da segurança transatlântica que é auto-infligida, ou seja, as mensagens que são quase contraditórias de Donald Trump e até mesmo de Mark Rubio, do secretário de Estado norte-americano, diminuem a força e a capacidade dissuadora da aliança. Nós não nos podemos esquecer que, fora daquilo que se passa em Haia, temos ainda ativa uma guerra comercial na Europa que dificulta e que mina as despesas tidas com a defesa. E temos efetivamente esta fratura e esta falta de consenso ainda assim dentro da NATO em relação ao que se deve gastar e onde é que se vai gastar. Ou seja, claramente que esta cimeira da NATO deixa um pouco de lado a própria questão da Ucrânia, que devia ter sido primordial numa altura em que caminhamos para quase 4 anos de uma guerra às portas da Europa, e que ainda assim não foi o tema principal da reunião. Ou seja, o que aqui sai é uma mensagem bajuladora a Donald Trump e quase que um pedido de joelhos no chão, que Donald Trump não nos abandona. E, portanto, há uma fragilidade auto-infligida precisamente por esta narrativa que não é consensual entre todos os Estados-membros e que preocupa a NATO. Catarina, obrigado por esta análise sobre a cimeira de ontem em Haia. Obrigada. Foi
Foi um enorme sucesso e ainda hoje há quem a considere a melhor música de Natal de sempre. Bob Dylan é um deles. Fairy Tale of New York, um dueto entre Shane MacGowan e Kirsty MacColl, foi para muitos a iniciação à música dos Pogues. Pote de Ouro nos copos com Shane MacGowan é um documentário assinado por Julian Temple sobre o genial e é endiabrado, vocalista dos Pogues, que pode, a partir de hoje, ver nos cinemas. Saiba mais em público.pt. Obrigado por vir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.